Olá, eu sou o Gesiel Bueno, sou diretor de cinema independente, atuante aí na área de roteirista, diretor de fotografia, coordenador de elenco, editor, né? Aí, quem trabalha no cinema independente sabe que a gente acaba tendo que muitas vezes acumular funções, né? Acabei não falando de produtor, também executo a função de produtor. E você está aqui na oficina Como Produzir um Filme Sozinho, Sem Equipe. Essa oficina foi patrocinada pelo PROAC da edição de 2021 e para ser executada agora em 2022. E é esse o nosso curso. Nós vamos conversar sobre a produção audiovisual de uma forma um pouco diferente. Cinema é uma arte majoritariamente coletiva. Então não é aconselhável que você produza um filme sozinho. Porém, isso não significa que isso seja impossível. E eu vou falar para vocês aqui nesse vídeo, nessa oficina, formato de vídeo, aí numa duração mais ou menos de meia hora, um pouco sobre a minha experiência que eu tive em 2020, no auge da pandemia, quando eu não era possível reunir a minha equipe, reunir meus amigos, reunir as pessoas que trabalham comigo para produzir. E aí eu me vi num grande dilema. Eu sou diretor e eu não estou produzindo. Graças a essa pandemia eu não estou me expressando artisticamente. Isso me causou muita agonia e até uma certa crise existencial, assim, porque, cara, eu sou diretor, eu sou artista antes de mais nada. E eu ficava com essa necessidade gigantesca de produzir e não estava produzindo. E aí eu me perguntei, eu preciso realmente de uma equipe para produzir? Ou é possível, com imaginação, inventividade, criatividade, produzir algo sozinho? E foi aí que eu produzi 3 filmes curtas-metragens. O primeiro projeto eu gravei na minha casa, eu não moro sozinho, mas eu gravei numa madrugada, peguei minha câmera, tinha uma ideia e gravei, e fiz um filmezinho ali de 5 minutos mais ou menos, um curta de 5 minutos, que se chama Invasor, tá? Todos os filmes que eu for citar aqui, eles estão disponíveis no YouTube. Você pode acabar essa oficina e pode procurar esses filmes, que eles estão completamente liberados no YouTube para você assistir, para você comentar e, enfim, mandar para os seus amigos, mandar para os seus grupos de discussão, enfim, esses filmes estão aí todos disponíveis. E aí eu produzi um filme, gostei demais da experiência, gostei demais do resultado, e aí eu produzi um segundo filme completamente sozinho, sem nenhuma ajuda. Era numa época em que você andava nas ruas e tinha um deserto, não tinha pessoas, quase não tinha pessoas na rua, quase não tinha carros, tinha movimento, mas era mínimo, porque era meio no auge ali da pandemia, onde nós não poderíamos ter contato com ninguém. Então eu criei uma história que eu conseguisse utilizar esse isolamento a meu favor. E foi quando eu criei O Caçador, curta-metragem, que é esse filminho que está aqui atrás, que ele vai ser a principal base para essa obra, porque ele foi o segundo filme que eu produzi. Então eu já tinha criado alguns conceitos que eu gostaria de trabalhar no primeiro filme, eu arrisquei, experimentei coisas e acabei desenvolvendo uma linha do que produzir para esse segundo. Esse segundo filme, na minha opinião, é o filme mais expressivo. E aí depois eu criei um terceiro filme, porém esse terceiro filme eu contei com a participação de 3 pessoas, que foram a Rebeca Souza, o Rômulo Scarini e foi a Daniela Santos. Então essas 3 pessoas, eles me mandaram áudios para eu poder encaixar ali na minha narrativa, na minha história, mas toda a questão da produção eu fiz sozinho. Eu apenas contei com a ajuda desses 3 amigos, que também são atores, para eu poder construir aí a minha história e tudo mais. Lembrando que nesses 3 filmes, o único ator que aparece em cena sou eu, a única pessoa que manejou a câmera também fui eu. Tá? Então nós vamos começar conversando sobre como que foi o processo de criação. Eu vou utilizar os 3 filmes, mas principalmente esse daqui,
como foi o processo de criação e como você pode se inspirar na minha experiência, utilizando-se dos métodos que eu vou passar aqui, que são métodos extremamente práticos, extremamente simples de você compreender, para você criar, produzir o seu próprio filme da forma que você quiser, com o seu jeito, com a sua personalidade, e quem sabe, assim como eu, você pode mandar os seus filmes para eles serem premiados, serem exibidos em vários festivais ao longo do Brasil. Porque, eu preciso deixar bem claro, esses 3 filmes que eu produzi, os 3 rodaram festivais aí ao longo do Brasil. Esse filme aqui, O Caçador, ele além de ter entrado em vários festivais, ele também foi citado num dos vídeos de um crítico de cinema que tem um canal, o Refúgio Cult, o Lucas Maia do Refúgio Cult, que é um canal assim de críticas que eu já acompanho há muitos anos. É um cara extremamente solícito, extremamente amigável, assim. O primeiro filme que eu mandei para ele sempre me mandou um feedback super legal, super bacana. E esse filme, O Caçador, como estava disponível no YouTube, ele criou uma lista de filmes de terror disponíveis no YouTube, e o meu filme foi um deles, e isso gerou uma repercussão bastante interessante para mim, que eu gostei bastante, fiquei muito feliz. Mas, sem mais delongas, vamos começar aí com o que vocês querem, com o que vocês querem saber, que é o conteúdo. Primeira coisa, para você produzir um filme, você precisa ter em mente 3 etapas. Nós vamos dividir essa oficina nessas 3 etapas. A primeira etapa é a pré-produção. É na pré-produção que é uma das etapas assim que eu acho mais importante. É quando você vai planejar o seu filme. Você nunca vai produzir um filme bem feito sem planejamento. Você pode até ter a sorte deu uma sorte muito grande e conseguiu produzir algo extremamente interessante, extremamente legal, extremamente prazeroso, extremamente bem expressivo. Mas essa é uma exceção à regra. Para que um filme fique bom, você precisa ter um planejamento, tá? E esse planejamento ele inicia no roteiro. Eu ouvi uma frase uma vez que eu concordo plenamente. Para um filme ser bom, ele precisa ter 3 coisas principais: roteiro, roteiro e roteiro. Sim, galera, não adianta. Você precisa estudar, você precisa ter noção de como escrever, de como contar uma boa história. Antes de você pegar uma câmera, antes de qualquer coisa, você precisa ter noção de como contar uma boa história, como desenvolver uma boa narrativa, tá? E é nisso que a gente começa a trabalhar ali os primeiros conceitos do que você quer criar. E eu vou te passar algumas técnicas, eu não vou poder aprofundar muito, porque esse vídeo é muito curto, essa oficina é muito curta, então eu vou te passar aí algumas ideias de como você produzir um curta-metragem bem expressivo ali a partir do seu roteiro, tá? Então vamos lá, primeira coisa, esquece tudo que você aprendeu no cinema de Hollywood, no cinema da grande indústria, porque a gente tem a referência de longas metragens. Os longas metragens eles devem servir como inspiração, sim, mas eles não devem servir como referência na questão de estrutura, tá? Um filme longa-metragem ele tem ali 1 hora, 1h30, 2 horas ou mais para poder desenvolver uma narrativa. Você tem ali espaço para você desenvolver os seus personagens. Um curta-metragem ele vai ter muito menos do que isso. Hoje em dia, a gente considera como um curta-metragem filmes de até 25 minutos, tá? Haja quem fale que existem curtas-metragens de 27 minutos, de 30 minutos, porém, na minha concepção e na concepção da grande maioria dos festivais, esses filmes aí de mais de 25 minutos, geralmente eles já são considerados médias-metragens. Ah, eu posso produzir um média-metragem? Pode. O grande problema é que o seu média-metragem ele terá que ser exibido em outras plataformas que não sejam festivais. Existem festivais que aceitam médias-metragens? Sim, mas é a minoria. A grande maioria de festivais eles exibem filmes de até 25 minutos. Por quê? Porque os festivais eles são divididos em janelas, geralmente são janelas de 7 minutos. Então, se você faz um filme que você ocupe mais de uma janela, o seu filme precisa ser muito bom para que ele possa ali, se eu não me engano, são 12 minutos cada janela de filmes. Então é mais fácil eu colocar vários filmes curtos numa janela de 12 minutos do que eu colocar um filme que tenha lá, que ocupe mais do que 2, 3 janelas. Então é interessante para o festival que você produza filmes de até 25 minutos.
Eu aconselho você a produzir filmes de 25 minutos? Não necessariamente, tá? O seu filme precisa ser muito bom para que os curadores do festival coloquem ele na amostra com 25 minutos, tá? É muito mais viável você produzir um filme de 5 minutos, um filme de 7 minutos, um filme de 10 minutos, um filme de até 15 minutos. Tá? É muito interessante você produzir filmes com essa metragem, porque eles entram na grande maioria dos festivais. É muito mais viável para um curador colocar um filme de 10, 12 minutos no seu festival, assim como um filme de 3 minutos, um filme de 5 minutos, do que um filme ali de 20, 25 minutos, tá? É basicamente para você ter uma noção. Mas se vai produzir, produza até 25 minutos, não mais do que isso. Se no longa-metragem a jornada é uma maratona, num curta-metragem você precisa entender que você vai produzir uma corrida de curta distância. Tá? Você já precisa chegar logo, mostrar logo a que veio. Você não pode perder tempo de tela com coisas que não são tão relevantes para a narrativa. Você já precisa logo no primeiro ato apresentar o seu conflito. Você precisa apresentar o seu personagem e o conflito logo de cara. Você não pode perder tempo com isso. E aí, depois que você apresenta o seu conflito, você precisa desenvolver o seu conflito e chegar a um clímax, a uma resolução. Tá? Essa resolução ela não precisa ser o final do filme. Esse clímax é na hora que você chegar ao clímax da história e depois dar uma resolução para ela. Geralmente pode ter um plot twist, pode ter uma mudança ali na vida do seu personagem, uma mudança nessa rotina, nesse contexto que você criou. Se é um filme de sobrevivência, se esses personagens irão sobreviver ou não, se é um filme de terror, um filme de psicopata, se esse psicopata, esse assassino vai ali vencer ou não os protagonistas ou o protagonista. Tudo isso você precisa concluir nessa última fase da sua história, do seu roteiro, tá? Se você quer aprender mais sobre o roteiro, deixa aí seu comentário, deixa sua mensagem, que eu posso posteriormente lançar uma nova oficina ou lançar um vídeo específico falando sobre roteiro, ou vídeos falando sobre roteiro, porque o roteiro é uma técnica muito complexa. Então a gente gasta anos para ser um bom roteirista e ainda assim a gente nunca se torna um bom roteirista. A gente sempre está querendo buscar ser um melhor roteirista. Nunca você vai ser o roteirista perfeito. É uma arte que você não tem limites para o que você pode aprender. Mas beleza, agora que nós já temos um roteiro do que nós vamos gravar, você precisa criar ali um documento, uma ordem do dia, um storyboard. Você precisa planejar como que você vai gravar essas cenas que você colocou no seu roteiro, tá? Onde que a câmera vai posicionar, quais enquadramentos que você vai utilizar, se vai haver algum movimento de câmera, como que você vai criar esse movimento de câmera. Tudo isso você precisa colocar no planejamento, tá? Planejar o seu filme. Pega o seu roteiro, faça 1000 anotações, faça todas as anotações que você precisar fazer para que no dia da gravação você não sofra com a necessidade de improvisar. Você não quer improvisar na hora da gravação, você quer gravar na hora da gravação. Então, para isso, você precisa planejar todas as possibilidades que podem acontecer no seu filme, na produção do seu filme. Eu vou gravar na rua, mas será que nesse dia vai estar chovendo? Será que nesse local onde você escolheu é um local seguro? É um local onde você não vai ter que interagir? Por exemplo, você quer fazer uma cena deserta, mas esse local passa carros. Como que você vai solucionar esse problema? Você precisa colocar em pauta todos os problemas que podem acontecer para você já chegar preparado no dia da gravação, tá? Você precisa planejar que tipo de equipamento que você vai utilizar, quais figurinos que você vai utilizar. Você precisa planejar sua direção de arte. Se você vai gravar num local, o que você precisa levar objetos para esse local, você vai ter algum gasto com essa gravação, seja com transporte, alimentação, objetos de cena, como eu mesmo já disse. Se você vai ter gastos, se você vai necessitar de recursos, você precisa enumerá-los agora e correr atrás deles. Você não vai conseguir no dia da gravação. Você precisa preparar tudo de antemão, deixar tudo certo para você chegar no dia e só gravar. Tendo o equipamento necessário, tendo o seu roteiro em mãos,
tendo os seus storyboards, quando for o caso, tendo sua ordem do dia, a sequência de tudo que você vai gravar. Lembrando que eu não preciso gravar necessariamente tudo na sequência que acontece no roteiro. Se eu tenho 3 cenas, o filme ele dá várias voltas, eu tenho 3 cenas que acontecem numa locação A, 2 cenas que acontecem na locação B e 3 cenas que acontecem na locação C, não faz sentido eu gravar narrativamente. Eu vou gravar não cronologicamente todas as cenas que forem necessárias na locação A, depois eu vou para a locação B, vou gravar todas as cenas na locação B e vou gravar depois todas as cenas na locação C, tá? E assim por diante. Lembrando que eu gravei esses meus filmes em alguns deles em mais de um dia. Você pode gravar o seu curta em vários dias se for necessário, ou em um dia se você conseguir encaixar ali tudo em apenas um dia, tá? Tendo isso, tendo o seu planejamento totalmente completo, tendo tudo planejado, tendo a data fechada para gravação, tá tudo certo, é hora de gravar. E nós vamos para a etapa número 2, produção. Se na etapa número 1 era a pré-produção, o planejamento da gravação, na fase da produção, eu vou executar aquilo que eu planejei, ou seja, é o grande momento da gravação, tá? E aí a gente precisa considerar algumas coisas. Primeira delas, que tipo de equipamento que eu vou utilizar para fazer a captação das imagens? Vai ser um celular, vai ser uma câmera, vai ser... enfim, o que você vai utilizar para fazer a captação de imagens, tá? Lembrando que, se você não tem uma câmera boa, isso não é um pretexto para você não gravar, para você não produzir o seu filme, tá? Hoje em dia nós temos celulares com resoluções incríveis. E se mesmo assim, mas eu não tenho um celular bom para gravar, meu celular não é iPhone, o meu celular não tem uma câmera tão boa, é um celular simples. Ok, grave com o seu celular simples, tá? Se você tiver o domínio da técnica, se você tiver uma história boa, se você planejou as suas cenas de uma forma bem planejada, você precisa utilizar o equipamento que você tiver. Uma coisa que eu aprendi o equipamento faz muita diferença, e a gente que é videomaker, nós que somos diretores, nós que somos realizadores, diretores de fotografia, pessoas que produzem imagens, a gente sempre admira o melhor equipamento, a gente sempre quer a melhor câmera, a gente sempre quer as melhores lentes, mas a gente sabe que isso não é a nossa realidade. Então muitas vezes a gente vai se deparar com a falta do recurso que a gente gostaria de gravar. Então, uma coisa que eu te digo, equipamento faz diferença? Faz. Porém, a diferença maior é o profissional que está atrás da câmera, tá? O melhor equipamento para você produzir o seu filme é aquele equipamento que você tem agora em mãos. Se você não tem uma câmera super potente, uma câmera de cinema, se você não tem esses recursos, não tem problema, tá? Você vai produzir com o que você tem. Eu comecei a gravar, eu não tinha uma câmera fotográfica expressiva, uma câmera profissional, uma câmera semi-profissional. Eu tinha uma câmera de bolso da Sony. A minha primeira câmera que eu utilizei para fazer as minhas gravações era uma câmerazinha desse tamanho, uma câmerazinha com uma resolução horrível, e eu utilizava ela da melhor forma que eu conseguia utilizar. Eu gravava em cenas que eram bem iluminadas, eu gravava na luz do dia, eu utilizava os melhores horários para gravar. Eu não tinha nem a técnica que eu tenho hoje, mas eu tentava tirar daquele equipamento que eu tinha a melhor qualidade possível. Errei muito, gravei umas coisas que não tinham nada a ver. Na época que eu gravava, o conhecimento não era tão fácil de adquirir quanto hoje, então eu sofria ali para aprender as coisas. Mas eu tava ali gravando, gravei meus curtas, gravei pequenas webséries, eu não tinha conhecimento, não era ator na época, nunca tinha feito um curso de atuação, tinha feito alguns trabalhos de teatro amador, mas eu nunca tinha tido ali uma instrução profissional. Era na época que eu estava na faculdade, então eu chamava para gravar os meus amigos, que também não eram atores. Saíam grandes trabalhos? Não, mas eram as minhas primeiras experiências ali como diretor, como realizador audiovisual, e não me arrependo de nenhuma das minhas produções. Todas as produções que eu criei
elas foram feitas ali com carinho, foram feitas com a minha dedicação, com a técnica que eu dispunha na época, tá? Então hoje em dia é muito fácil olhar para trás e falar assim, nossa, aqueles filmes eram uma porcaria. Não eram. Eram um jovem diretor ali aprendendo a criar, aprendendo a produzir, aprendendo sozinho muitas vezes, correndo atrás na internet, procurando ali fóruns que falavam sobre o roteiro, assistindo muita coisa, assistindo muitos filmes, pegando ideias e cada vez evoluindo aos pouquinhos ali, construindo a minha jornada ali, tijolinho por tijolinho, muitas vezes sem ajuda, ou então com o mínimo de ajuda possível, mas eu consegui me destacar a ponto de, em determinado momento, eu já ter uma câmera ali semi-profissional para eu gravar, aumentar a qualidade dos meus filmes, começar a entrar ali para os festivais, ser reconhecido em outros estados, outras cidades como diretor, recebendo prêmios como melhor diretor, como melhor roteirista, como melhor editor, e sempre produzindo na raça. Nunca olhando para o problema, e sim olhando para a história que eu queria contar e correndo atrás da solução para os problemas que eu tinha. Isso mudou? Não. Eu continuo na mesma situação. Hoje em dia, eu produzo obras mais expressivas, eu tenho mais experiência, eu tenho acesso a mais equipamentos. Antigamente, nunca que eu teria uma luz boa como essa, um áudio bom como esse que você está me ouvindo, mas mesmo assim, isso não me impedia de produzir. Então você precisa entender que o seu equipamento, o melhor equipamento é o equipamento que você tem agora, tá? Então, você já escolheu a sua câmera, o seu celular, o equipamento que você vai utilizar para captação de imagem. Agora você precisa considerar qual equipamento você vai utilizar para captação de áudio. O seu filme vai utilizar áudio? Vai captar áudio ou não? Você vai criar todo o seu áudio na pós-produção. A despeito desses filmes que eu fiz aqui, todos eles, nenhum desses filmes, com exceção do último, tem captação de áudio no dia, né, que é o que a gente chama de captação de som direto. Nenhum desses filmes, nesses dois primeiros, nenhum deles tem captação de som direto. Todo o som foi criado na pós-produção, tá? Talvez esse seja o seu caso, talvez não seja. Se você vai querer fazer a captação do áudio, aí você tem um outro problema que você precisa solucionar, e que é bastante possível, tá? Se você vai utilizar um celular para captar as imagens, você não vai utilizar esse mesmo celular para capturar o áudio, tá? A menos que você tenha acesso a um microfone de lapela que conecte-se ao seu celular. Caso contrário, você vai utilizar um gravador ou então outro celular, o celular do seu amigo, da sua namorada, do seu tio, do seu pai, da sua mãe. Você vai utilizar esse segundo dispositivo, que pode ser um microfone, pode ser um gravador, pode ser outro celular, para fazer a captação de áudio. Por quê? Porque olha a distância que você está, na grande maioria das vezes, do seu assunto. Você não vai capturar um áudio de qualidade. Para que um microfone ou, sei lá, um gravador faça a captação de áudio com qualidade, ele precisa estar próximo do assunto ali, do que está sendo falado, tá? Se você vai gravar com lapela, o lapela geralmente fica aqui, ó, por isso que o nome é lapela, ele fica preso na lapela do seu ator, ou sei lá, se for o seu caso, né, do seu assunto, do seu personagem. Tá? Você pode resolver isso colocando o celular no bolso do seu personagem, colocando o celular escondido na cena. Existem várias possibilidades que você pode fazer para você capturar o seu áudio com qualidade. Se você quer capturar um áudio de uma pessoa falando com qualidade, você precisa deixar a pelo menos, ali se for um microfone ou um gravador, a pelo menos 15, 20, no máximo 30 centímetros de distância. Esse áudio que você está ouvindo aqui, eu tenho um microfone a meio metro de distância de mim aqui, um microfone direcional. Você vai ouvir alguns barulhos que acontecem ali fora, na rua, né? Os carros que passam ali. Porém, como ele é um microfone direcional, ele está apontado para minha boca, tá? Numa distância razoável, ele não está tão distante assim de mim. O melhor seria se eu estivesse numa distância mais curta ainda do que essa. Porém, nessa distância, como eu estou num ambiente isolado aqui, o único ruído que vocês estão ouvindo é do water cooler aqui do meu computador. E é um ruído que que eu consigo remover facilmente na edição, mas eu estou aqui num ambiente controlado, estou no meu quarto, no quarto aqui da minha casa, então não tem grandes
grandes barulhos. Mas se eu estivesse gravando na rua, não faria sentido deixar o microfone tão distante assim. Eu precisaria deixar o microfone ainda mais próximo. Geralmente aqui, ó, vindo de cima, tá? Porque o enquadramento, ele pega o entorno aqui da câmera, né? A câmera pega esse entorno, mas não pega o que está sendo gravado aqui em cima. Então eu consigo ocultar o meu microfone aqui de cima. Essa técnica é a técnica que é utilizada em Hollywood até hoje, tá? Que é a técnica de captação de som direto. Então o microfone fica aqui, ele consegue capturar ali o que o ator está falando, tá? Mas se você não quer capturar áudio, quer criar o áudio na pós-produção, isso também é possível, tá? A gente vai gravar, você vai utilizar tripé para você gravar, se filmar. Ah, mas eu não tenho tripé, o que eu faço? Não posso gravar meu filme sozinho? Pode. Você vai colocar uma caixa, vai colocar sua câmera, seu celular de captação ali numa mesa, numa estrutura alta, algum local para você deixar estável ali a sua câmera, tá? Para você capturar você mesmo, ou seja lá o que você esteja filmando ali, né? Desde que você esteja em cena, como foi o meu caso, a grande maioria das cenas eu utilizei um tripé no filme, tá? Para eu poder manter a câmera estável enquanto eu fazia minha performance. Eu fui o ator, né? Como eu falei, dos meus 3 filmes. Então eu precisava interpretar, precisava atuar na frente da câmera e eu deixava a câmera no tripé. Em alguns momentos havia alguns movimentos de câmera que foram né, foram realizados por mim. Novamente, né, eu fiz o meu filme sozinho, os meus filmes sozinho. Então não tinha ajuda de ninguém. E essa nem é a proposta dessa oficina, né? É produzir sozinho. Então você vai deixar num tripé, você vai deixar numa estrutura para que a sua câmera ali fique em segurança e num suporte, tá? Quando você for realizar movimentos de câmera, você precisa utilizar a sua criatividade para uma situação em que você possa colocar, por exemplo, como eu fiz aqui em O Caçador, que já sumiu aqui da tela, né? Porque entrou no descanso de tela aqui, mas já vai voltar já. Eu utilizei em alguns momentos a câmera sob o meu ponto de vista, tá? Então era eu mesmo que operava a câmera, emulando a visão do meu personagem. E você pode fazer isso. O meu primeiro filme, por exemplo, Invasor. Todas as cenas, a grande maioria das cenas, em apenas 3 momentos que eu utilizo o tripé, porque ao longo de todo o filme ele é captado em primeira pessoa, então eu mesmo operava a câmera, tá? Isso pode ser sua realidade do filme, dependendo da história que você for contar. Você também pode utilizar você ali como operador da câmera para fazer umas cenas em primeira pessoa, tá? Ah, beleza, já capturei o vídeo, já capturei o áudio. E agora? Agora nós vamos para a etapa número 3. Pós-produção. A pós-produção, ela se divide basicamente em 2 etapas, tá? E cada uma delas vai se destrinchar em várias outras. Mas a gente, como o nosso tempo já está acabando, eu vou precisar resumir um pouco cada um desses processos. O primeiro processo é a edição. Depois que o seu filme está pronto, você vai ter várias imagens que por si só não contam uma história. Elas são imagens que você gravou de trechos ali do seu filme. Agora a gente vai fazer uma colcha de retalhos, nós vamos unir esses filmes, esses vídeos que você produziu, para eu poder contar uma narrativa, né, por meio de uma montagem ali artística, uma montagem estratégica para eu despertar no meu espectador sensações que eu quero com o meu filme, tá? E aí você precisa escolher um software de edição. Eu, particularmente, utilizo alguns softwares específicos. A grande maioria dos trabalhos que eu faço a montagem, eu faço a montagem no Adobe Premiere Pro, mas eu também utilizo outros programas como o After Effects, o próprio Photoshop, eu utilizo o DaVinci Resolve e eu utilizava outros antigamente, mas atualmente esses programas já estão me servindo muito bem. Então eu estou utilizando majoritariamente esses 3 que eu falei para vocês. 4, né? O Photoshop, o After Effects e o DaVinci Resolve. 3, na verdade. Beleza, escolhi meu software de edição, eu vou começar a trabalhar as imagens, e aí trabalhando as imagens, muito provavelmente eu vou realizar um processo que se chama Color Grading, Color Correction e o Color Grading, tá? Ai, que nome feio, que nome estranho, não faço a menor ideia do que é isso. É basicamente o tratamento da imagem do que eu fiz, da cor, tá? É onde eu vou trabalhar o contraste, se eu vou deixar cenas mais claras, mais escuras, eu vou trabalhar a cor,
disso daí, desse filme que eu produzi, se eu vou deixar ele com uma paleta de cor mais quente, uma paleta de cor mais fria. Tudo isso você vai aprender ali, dependendo do software de edição que você faz. É como se fosse um filtro do Instagram. Quando eu posto uma foto, quando você posta uma foto do Instagram, geralmente você faz um filtro para deixar mais cinematográfico, para deixar mais feliz, ou para deixar mais frio, mais urbano. Tudo isso você vai ter no seu software de edição, tá? Se você não tem acesso, se você não tem recursos para adquirir ali um software de edição, muitas pessoas não têm nem acesso a um computador. Elas fazem tudo no celular, também não tem problema. Existem softwares de edição que são gratuitos. Eu vou deixar indicado um deles aqui, que é o InShot. É um aplicativo gratuito para Android. Provavelmente, se você tem um iPhone, você também vai ter acesso a esse ou outros programas de edição gratuitos, que você vai fazer todo o processo de edição das imagens e dos áudios dentro do seu celular, tá? E aí você consegue exportar num formato válido para as redes sociais, válido para YouTube e outras plataformas aí que já serão suficientes para você poder enviar esse filme para os festivais e também poder divulgar o seu filme, porque é a hora que a gente vai para a segunda parte da terceira etapa, que é a divulgação, tá? Não adianta você fazer um filme e guardar seu filme para você mesmo, tá? Você precisa lançar esse filme para o mundo, você precisa planejar para onde que ele vai, se ele vai para festival, se ele vai para o YouTube, se ele vai para o Instagram, se ele vai para o Facebook. De qualquer forma, você precisa pensar qual a maneira que seu filme vai alcançar o maior número de pessoas, tá? Eu pulei uma parte, eu não falei da edição do áudio, isso é muito importante. Na grande maioria das vezes o áudio é mais importante do que a própria imagem. Porque você consegue assistir um filme com uma imagem ruim, mas você não consegue assistir um filme com um som ruim. Então cuide do seu áudio, tá? Na hora da captação e vai tentar melhorar ele ali ainda mais na hora da edição. Lembrando que o áudio ele não é apenas os barulhos que eu faço durante o meu filme, tá? Ele compreende as falas, os ruídos, a ambiência e também a trilha sonora. Você precisa planejar a trilha sonora do seu filme. Lembrando que você não pode utilizar, se você pretende mandar o seu curta-metragem para um festival, você não pode utilizar trilhas sonoras de outros artistas, tá? Você precisa de uma trilha sonora que seja ou composta por você, no caso das pessoas que não são músicos, né, não tem essa técnica, não tem essa habilidade, você consegue aí no YouTube ou outras plataformas que existem por aí, trilhas sonoras brancas, trilhas sonoras sem direitos autorais, que os próprios artistas eles criam e eles mandam ali, eles disponibilizam ali nas redes sociais essas trilhas sem custo algum, para você não precisa pagar para utilizar essas trilhas, mas você precisa citar, né? Precisa divulgar o nome do artista ali nos créditos, né? O que é nada mais justo. Se ele disponibilizou a trilha sonora para você de forma gratuita, você tem meio que a obrigação de divulgar o nome do cara, que é para isso que ele fez. Beleza, já finalizei meu filme, a edição do meu filme, já sei para onde que ele vai, e agora é discutir, é mandar para as pessoas, é ouvir o feedback das pessoas sobre o seu filme, sobre os sucessos, sobre os fracassos. Nunca você vai produzir um filme perfeito, tá? O seu filme sempre vai haver ali um probleminha, ali alguma coisa que você mesmo vai olhar. Antes de você ouvir as críticas das pessoas, você tem que se autocriticar. Eu sempre vou criticar os meus próprios filmes. Eu sou o principal crítico dos meus filmes. Eu amo todos os filmes que eu já produzi, mas eu sou o maior crítico. E isso é muito importante para o seu aprendizado. O seu próximo filme sempre precisa ser melhor do que o seu filme anterior, tá? Não que, mas eu falhei no meu segundo filme. Ok, tudo é um processo, tá? Não se martirize por causa disso. Mas você sempre tem que ter a intenção de produzir algo melhor do que você produziu anteriormente. Isso te mantém com a mente afiada. Isso te mantém ali com a paixão ali pela produção.
E é isso, galera. A gente vai ficando ao fim, nós vamos chegando ao fim aqui da nossa oficina. Eu espero muito que você tenha curtido, que tenha sido rico para você esse material, esse conteúdo, tá? Manda um feedback para mim. Nós não precisamos nos separar agora, a gente pode manter contato aí. Eu quero que vocês produzam, eu quero que vocês me mandem os seus filmes, eu quero assistir os filmes de vocês, eu quero conversar com vocês, eu quero ver resultados. Então, para todo mundo que está assistindo, eu vou me despedindo aqui e eu deixo apenas um conselho para você. Não produza desculpas. Se você é um videomaker, se você quer ser um diretor, um filmmaker, produza filmes. Produza, produza de novo e produza de novo. E nunca pare de produzir. Lembre-se, se você tem uma equipe, produza como equipe. Se você não tem, produza assim mesmo.